vamos fazer esse calendário lindo, lindo, lindo. Rodou! Oi, Kátia. Oi, pessoal que assiste Mulheres. Vocês conhecem uma coisa chamada Calendário do Advento? Pois é, uma coisa super bacana que é uma peça que você pode colocar em casa para a criançada ir acompanhando quantos dias faltam para o Natal. Isso dá uma baixada na ansiedade dela e a cada dia também você pode colocar uma mensagenzinha referente ao Natal para a criança ir acompanhando e já se inspirando para o Natal. Quer ver como é que faz? Bom, o que a gente precisa para cá? Essa peça vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem costume de ver por aí. Eu preferi pegar uma bandeja, essas bandejas, sabe aquelas bandejas grandonas aí que você de repente tem em casa e nem usa mais? Pois é, a gente vai usar uma bandejona grande e várias caixinhas de MDF pequenininhas assim, ó. Tem aqui acho que uns 6x6 mais ou menos, uma profundidade razoável. A gente vai ter que dar uma base nelas para poder fazer uma pintura bem bacana. Então a gente vai fazer uma pintura com esse fundo universal da Luxcolor, que deixa a peça bem preparada para a pintura. Aqui eu já mexi, tá? Tem que dar uma boa mexida sempre, qualquer tinta sempre mexe bem, para poder ter uma boa aplicação. Fizemos a aplicação do fundo universal em toda a bandeja. Espere secar por pelo menos 4 horas, tá? Para depois fazer a aplicação. Faz toda a pintura, espera secar e aí a gente vai começar com a parte decorativa da bandeja. Aqui eu escolhi 2 tons de verde, 1 tom de vermelho e 2 tons de amarelo. Para poder fazer uma brincadeira com as cores tradicionais do Natal. Mas não ficar naquele verde muito fechado, naquele vermelho muito escuro. E nem também fugindo do dourado, então fazer uma coisa um pouco mais alegre, mais festiva, mais infantil até. A gente vai usar um tom de verde bem vibrante, assim, mais claro do que o tradicional, porque a ideia é ficar uma coisa bem legal, bem colorida mesmo, para tirar um pouco daquele peso do Natal, deixar uma coisa mais vibrante mesmo e com mais cara de criança. E essas tintas que a gente vai usar aqui são esmalte base água, secam rápido, cobrem muito bem, e deixa um acabamento mais legal. Mas espere secar o fundo universal por pelo menos 4 horas antes de fazer essa aplicação. Esse esmalte base água, ele cobre muito bem, mas é importante que você dilua um pouco a tinta antes de fazer a aplicação. Então acompanhe direitinho as indicações da Luxcolor de como fazer essa diluição e a quantidade de tinta e de água para fazer corretamente. Principalmente se você for aplicar esse esmalte base água numa parte muito grande, numa porta, numa parede. Então acompanhe as especificações muito direitinho. E tem um site também que você pode acompanhar direitinho quais são as medidas de diluição que você pode fazer. Aqui a gente diluiu 60% de tinta para 40% de água para ela ficar bem fluida, bem bacana aqui para a aplicação. Com esse mesmo tom de tinta eu vou pintar também os puxadores da bandeja. Agora, para fazer as laterais da bandeja, eu vou usar esses 2 tons de verde. Um verde mais claro, um verde mais médio, não muito escuro, que a gente vai intercalar. Uma parede de um verde, outra parede de outro tom de verde. Com essas caixinhas aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Dá uma limpada nelas, se quiser pode dar uma lixadinha. Vai passar o fundo universal em todas elas também, dentro, lado, embaixo, tudo, para a gente poder fazer a mesma pintura. Só que aí a gente vai inverter, porque são 24 caixinhas dessa. 12 delas a gente vai pintar com um tom de verde, as outras 12 com o outro tom de verde. E na parte interna, de vermelho. Todas as caixinhas pintadas.
Ó, tudo, porque elas vão aparecer, tá? Só uma face que não vai aparecer. E aqui eu preservei o fundo universal que a gente passou. Dentro vermelhinho, metade verde claro, metade verde médio. Agora a gente vai fazer o seguinte, com 2 tons próximos de amarelo, que é só para não ficar muito chapado, dar uma profundidade, eu vou pegar um pincelzinho, fininho, e aí vou fazer a passagem nessa parte aqui, nesse acabamento aqui. Esse trabalho é muito bom de você fazer, sabe com quem? Com a criançada. Reúne a criançada, cada uma pinta uma coisa e aí faz um trabalho bem bacana em família, porque esse trabalho é para eles, né? Então você vai fazer metade verde médio, metade verde claro, detalhezinho do amarelo aqui para combinar com a bandeja e agora a gente vai montar esse calendário do advento sobre a bandeja. Importantíssimo, você vai ter que colocar as caixinhas viradas dessa maneira aqui, porque essa bandeja vai virar um mural, um painel para ser colocado na parede. Ou em cima de um móvel, ele tem que ficar na vertical, certo? E aí você tem que juntar aqui, ó, 6 fileiras por 4 fileiras. E aí você vai posicionando essas caixinhas uma ao lado da outra, intercalando as cores. E uma coisa importante, a medida entre elas tem que ser suficiente para você poder pegar o presentinho aqui. Posiciona todas as caixinhas e faz a colagem disso, que você pode fazer isso com cola branca, com cola quente, com cola universal, cola de silicone, ver qual é a cola mais adequada para você aí. Agora, eu estava pensando aqui, pode ser na horizontal também, né? Você pode fazer também dessa maneira aqui, ó. Se você quiser ganhar espaço, você pode fazer invertido, que também funciona. Então faça aí do jeito que você quiser. Se quiser deixar como bandeja mesmo e colocar as caixinhas todas aqui viradas para cima também, outra opção, faz do seu jeito aí, do jeito que você achar melhor, combinado? Eu vou fazer aqui na vertical para poder colocar na parede, mas você pode fazer de outras maneiras também. Feita a montagem aqui de todas as caixinhas, o que significa isso? Em cada uma dessas caixinhas, você vai colocar um presentinho, uma mensagem, um recadinho e colocar um número para fazer uma regressiva para o Natal. Aí a criança, no primeiro dia do mês de dezembro, tira daqui de dentro o presentinho ou a mensagem e vê o númerozinho, quantos dias faltam para o Natal. Agora, você quer ver como é que vai ficar? Isso é surpresa que você vai ver aí no estúdio junto com a Kátia. A ideia é fazer em cima desse trabalho aqui, essa brincadeira, que você pode colocar na maneira que você quiser, na posição que você quiser, em cima do móvel, na parede, pode se divertir à vontade. Quer ver como vai ficar com os numerozinhos bonitinhos? Mostra pra gente, Kátia, como ficou. Gente, fica tão fofo, não fica? Ah, eu adorei, ó. Depois você pode aproveitar a dica, como o Dargan falou, e vai fazendo surpresinhas em cada dia. Ó, a Dargan mandou uma surpresinha pra mim, pro dia 24. Faz isso, gente, a criançada vai se divertir tanto. Olha o chocolate! Ai, bem do que eu gosto, que ele bem sabe. Agora, ó, sabe o que é legal? Outras épocas do ano, você usa o calendário também. É, porque aí você pode tirar a fitinha, põe um outro arranjo em cima, e aí brinca com a criançada, quantos dias faltam para o aniversário de alguém da família, quantos dias faltam para Páscoa, e vai criando essa forma lúdica. Legal, né? Sem falar que dá para ganhar um belo dinheiro, ó, com essa obra de arte. Então, faz o seguinte, você de casa, quer outras dicas legais assim do Dargan, pode acessar o site dele, dargan.com.br, dargan.com.br, Dargan, D-A-R-G-H-A-N, não esquece? E lá tem dicas muito legais como essa. Amei! Um beijo pra você, viu, Dargan?